A inteligência artificial costumava ser algo para o qual você fazia perguntas. Você digitava um comando, recebia uma resposta e decidia o que fazer em seguida. É isso que as pessoas ainda esperam, porque foi assim que esses sistemas foram introduzidos. Mas essa expectativa já está se tornando ultrapassada. A IA não está mais esperando por instruções passo a passo. Ela está começando a assumir tarefas completas, interpretar o que essas tarefas exigem e avançar no processo sozinha, do início ao fim, sem parar após cada resposta. A mudança é de responder para agir, e isso altera como o sistema é usado na prática. Em vez de te ajudar a fazer o trabalho, o sistema começa a assumir a responsabilidade de completá-lo. Um agente de IA é diferente de um chatbot, porque ele não para depois de uma resposta e espera por mais informações. Ele recebe um objetivo, então o divide em etapas menores, executa essas etapas e continua até que a tarefa seja concluída. Se algo falhar, ele se ajusta e tenta novamente em vez de parar. Em vez de perguntar o que deve acontecer em seguida, ele determina a próxima ação com base no resultado que acabou de produzir. Isso cria um fluxo contínuo, onde o sistema está sempre avançando, mesmo quando o processo se torna complexo ou exige múltiplas correções ao longo do caminho. A interação muda de um bate-papo para um processo contínuo. Um exemplo simples deixa isso bem claro. Imagine que você quer construir um site do zero. Uma IA normal geraria o código e pararia, deixando para você a tarefa de testar, depurar e implantar. Um agente de IA escreve o código, testa, corrige erros, implanta o site e confirma que está funcionando corretamente. Se a implantação falhar, ele verifica os logs, identifica o problema e tenta uma correção antes de tentar novamente. Cada falha se torna parte do processo, em vez de um ponto de interrupção. A expectativa é de assistência com partes da tarefa. A realidade é a conclusão da tarefa em todo o processo, incluindo as partes que geralmente exigem intervenção humana e coordenação repetidas. Por favor, inscreva-se. O mecanismo central por trás desse comportamento é o planejamento. O agente pega um objetivo e cria uma sequência de ações necessárias para alcançá-lo. Este plano não é fixo ou estático. Após cada etapa, o agente verifica o resultado e atualiza o plano se necessário. Isso significa que ele não está apenas executando instruções que foram dadas uma única vez. Ele está continuamente decidindo o que fazer em seguida, com base em condições variáveis, resultados inesperados e novas informações que surgem durante a execução. O plano evolui à medida que a tarefa se desenrola, o que permite ao sistema se adaptar em vez de reiniciar do zero. Isso cria um novo problema que não aparece em sistemas simples. Tarefas do mundo real são imprevisíveis e muitas vezes incompletas. Às vezes, um link quebra, um arquivo está faltando, ou uma etapa produz o resultado errado. Um sistema simples simplesmente pararia nesse ponto e esperaria por uma entrada. Mas um agente de IA é projetado para detectar falhas e se recuperar sozinho. Ele pode tentar novamente uma etapa, escolher um método alternativo, ou até mesmo pular um caminho bloqueado e continuar sem esperar por intervenção humana. Esse comportamento de recuperação é o que permite que o sistema avance em fluxos de trabalho mais longos, sem supervisão ou interrupção constante. A execução é feita por meio de ferramentas, e não apenas pela geração de texto. O agente não gera apenas respostas. Ele pode chamar funções de software, acessar arquivos, usar APIs e interagir diretamente com os sistemas. Por exemplo, ele pode abrir um navegador, coletar informações, escrever documentos, enviar mensagens e atualizar registros em tempo real. Cada ação produz um resultado que alimenta a próxima decisão, criando um ciclo contínuo de ação e avaliação que mantém o processo avançando, em vez de pausar entre as etapas. Este ciclo é o que dá ao sistema uma sensação de continuidade. Esse ciclo traz um desafio de controle que precisa ser gerenciado com cuidado. Se o agente puder agir livremente, ele pode seguir caminhos ineficientes, repetir etapas desnecessárias ou tentar ações que não levem ao objetivo. Para evitar isso, os sistemas incluem restrições como limites de etapas, verificações e controles de permissão. Isso funciona como um guarda-corpo para manter o processo focado
e evitar comportamentos descontrolados ou ações não intencionais que possam criar novos problemas ou desperdiçar recursos. O controle é incorporado ao sistema, não adicionado depois. A memória é outro componente-chave que permite que esses sistemas funcionem ao longo do tempo. O agente precisa lembrar o que já fez, o que deu certo e o que falhou. Sem memória, ele repetiria os mesmos erros ou perderia o progresso entre as etapas. Com memória, ele pode construir um contexto à medida que avança na tarefa e tomar decisões melhores conforme o processo continua. Isso se torna especialmente importante quando os fluxos de trabalho envolvem muitas etapas ou precisam ser retomados mais tarde, após uma interrupção ou atraso. A escalabilidade introduz limites que não são óbvios inicialmente. Quanto mais etapas envolvidas, maior a chance de algo dar errado em algum ponto do processo. Erros podem se acumular ao longo das etapas, o que significa que um pequeno engano no início pode gerar um resultado completamente incorreto mais tarde. A confiabilidade se torna uma grande restrição que deve ser gerenciada através de verificações, tentativas e uma execução estruturada que impede a propagação de erros e garante que o resultado final seja utilizável e não apenas concluído. Empresas já estão testando esses sistemas em ambientes controlados para entender até onde eles podem ir. A Cognition Labs demonstrou um agente que pode construir e implantar projetos de software do início ao fim. OpenAI e Anthropic estão desenvolvendo agentes que podem gerenciar fluxos de trabalho, analisar dados e completar tarefas em várias etapas em diferentes sistemas. Estes são sistemas iniciais, mas eles mostram o que se torna possível quando o planejamento, a execução e a correção são combinados em um único processo contínuo, o que reduz a necessidade de intervenção humana constante. Isso cria outro problema que fica claro bem rápido. Agentes precisam de metas claras para ter um bom desempenho. Se o objetivo é vago ou mal definido, o sistema produz resultados fracos ou irrelevantes. Os humanos ainda são responsáveis por definir o que significa sucesso e qual resultado é realmente útil. O agente pode executar o processo, mas não pode substituir totalmente o julgamento sobre o que deve ser feito ou por que deve ser feito em primeiro lugar. A qualidade do resultado ainda depende da qualidade do objetivo. Há também um problema de limite que precisa ser resolvido no nível do sistema. Os agentes operam dentro das ferramentas e permissões que lhes são dadas. Se o acesso for muito limitado, eles falham em completar as tarefas porque simplesmente não conseguem acessar os recursos necessários. Se o acesso for muito amplo, eles podem tomar ações não intencionais ou que criam novos problemas. Custo e tempo adicionam outra camada de restrição. Cada etapa usa recursos computacionais, e tarefas mais longas se tornam mais caras para executar. Uma execução mais rápida aumenta a chance de erros, enquanto uma execução mais lenta melhora a precisão, mas reduz a eficiência. Os sistemas devem equilibrar essas compensações cuidadosamente. À medida que esses sistemas melhoram, eles começam a lidar com fluxos de trabalho inteiros, em vez de apenas ações isoladas. Múltiplos agentes podem trabalhar em diferentes partes da mesma tarefa ao mesmo tempo, criando um sistema coordenado em vez de uma ferramenta única. Um coleta informações, outro as processa e outro entrega o resultado. O que era limitante antes era a necessidade de direção humana constante em cada etapa. Com agentes de IA, essa limitação começa a diminuir. Um sistema pode receber um objetivo, seguir os passos necessários, se recuperar de erros e entregar um resultado final. Em termos práticos, isso muda o trabalho de executar tarefas manualmente para definir resultados claramente e revisar os resultados produzidos. Por favor, curtam e se inscrevam. Obrigado por assistir.